Levantamento Nacional de Famílias de Dependentes Químicos, um estudo realizado pela Unifesp, a Universidade Federal em São Paulo, cerca de 28 milhões de pessoas no Brasil possuem algum familiar que é dependente químico. Os dados são de 2013, mas com base nestas informações, os pesquisadores concluem que os integrantes de 5,7% da nossa população, alguma coisa em torno de 8 milhões de pessoas, são dependentes químicos ou das chamadas drogas ilícitas, maconha, cocaína e seus derivados, ou então do álcool. Outra informação importante é que de 2006 a 2012, o número de dependentes químicos das drogas ilícitas internados no SUS, o Sistema Único de Saúde, cresceu 128%, equiparando-se então ao número de alcoólatras internados. Na sua opinião, qual que é a droga mais forte? Crack. É o cigarro. Eu acredito que o lança perfume, né? O pessoal vai fora lá, ela fica totalmente fora de si, fica louco, né? Como o pessoal diz. Crack, com certeza. Você conhece alguém que usa droga ou já usou? Sim, conheço. E a pessoa conseguiu largar o vício? Depende da droga. Se for maconha, por exemplo, não. Continua fumando até hoje. Na verdade, assim, largou, mas teve sequelas, né? Dependência química é o tema principal da entrevista que o pastor Denis Munhoz vai conduzir em mais uma edição do programa Ponto de Equilíbrio. Rodrigo Maganhato, mais conhecido como Rodrigo Manga, nasceu em Sorocaba em 1980. É graduado em marketing e é missionário da Igreja Mundial do Poder de Deus. Em 2012 foi eleito vereador em Sorocaba pelo PP, o Partido Progressista. Rodrigo Manga, dentre outras atividades, realiza importante trabalho de apoio a dependentes químicos, buscando sua recuperação. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo aí o número do nosso WhatsApp. Se você quiser, você pode mandar seu vídeo com a pergunta ao nosso convidado, ao nosso entrevistado. Se der tempo, a gente vai colocar ainda durante o programa. Se não der, nós vamos repassar esse vídeo à assessoria do convidado e certamente ele irá responder. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o vereador pelo PP de Sorocaba, no estado de São Paulo, o vereador Rodrigo Manga. Vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço, senhor, doutor Denis, pelo convite e deixar já um abraço a toda a sua equipe aqui do Ponto de Equilíbrio. Muito obrigado. Vereador, entre outras coisas, nós sabemos que o senhor tem um trabalho também missionário, o senhor tem o trabalho como vereador na vereança, muito ligado ao combate desse flagelo hoje em dia, que não tem outra palavra, né, que vem atingindo aí toda a sociedade, a juventude, as famílias, que é o combate ao consumo de drogas. E especificamente na região onde o senhor atua, como é feito esse trabalho? Como o senhor desenvolve esse trabalho? Quais as dificuldades? Quais os procedimentos? Como poderia melhorar? Como a população também poderia ajudar? Eu queria que o senhor passasse um pouquinho desse serviço que o senhor vem executando. Nós já temos esse trabalho com dependência química, mesmo antes de ter sido eleito vereador. Na igreja, a gente já tem esse trabalho social com as famílias. E depois de ter sido eleito, falei, essa tem que ser minha bandeira principal, porque como o senhor mesmo disse, os casos são terríveis. E na Câmara Municipal nós iniciamos então projetos e requerimentos e formamos uma comissão de dependência química, a qual sou o presidente, e temos mais 5 vereadores que compõem essa comissão. E passamos a identificar pontos. Imagine o senhor que na cidade de Sorocaba, com 600 mil habitantes, nós temos 47 que nós chamamos de mini cracolândias. Locais que as pessoas ficam usando drogas ali dias, e encontramos ali crianças, adolescentes, homens, pais de família que por causa da droga deixaram tudo e foram para esse... Perde tudo, perde emprego, a família, a dignidade. Perde tudo, perde, para o senhor ter uma ideia, uma mãe, nós encontramos nessas visitas que nós fazemos regularmente, essas mini cracolândias, uma mãe que trocou um filho por R$50. Então imagine o amor de mãe, que é o maior amor do mundo. Não, esse exemplo que o senhor deu já sintetiza, não existiria um exemplo melhor do que esse, do que a droga é capaz de fazer com a pessoa. E tem outros, tem meninas de 16, 17 anos que no auge da fissura, ela se prostitui por R$3 para consumir o crack, professoras da rede municipal. Então o senhor vê que a dependência química e principalmente o crack
tem atingido famílias de todas as classes sociais. Não existe um nível seguro para consumir droga. Eu sempre costumo falar isso, que a prevenção ela é a melhor maneira de a gente combater a dependência química, fazer com que as nossas crianças não entrem no mundo das drogas. Agora, aqueles que já estão, nós precisamos de tratamento. E esse tem sido o nosso esforço no sentido de tratamento, seja através de internação voluntária, tratamento ambulatorial ou até mesmo internação involuntária, para que essas pessoas consigam se libertar desse vício terrível. Entrevistei aqui o grande toxicologista, o Dr. Anthony Wong. Um abraço, doutor. E ele realmente passou dados aqui alarmantes. Primeiro, eu não sabia. Ele falou que o Brasil hoje é o país campeão no consumo de crack. Superou os Estados Unidos. Sim, hoje o Brasil é o primeiro país no consumo de crack. No mundo onde mais consome crack é o Brasil. E um outro dado também que ele me passou que eu achei assim, que deve ser usado como exemplo. Quando se fala muito de liberação da maconha, né? Alguns setores aí defendem, outros atacam. Eu, lógico, particularmente, eu sou contra. Mas o doutor Anthony Wong, ele deu uma opinião técnica aqui. Técnica, desprovida de qualquer propensão ao sim ou não. Ele falou técnica, ele falou, a maconha é a porta de entrada para as drogas mais pesadas. E também ele falou, uma coisa é a maconha que existia na década de 60. A maconha que existe hoje, ela é altamente contaminada com outros produtos químicos, etc. Ele falou, então é um mal terrível. Não é essa história, cigarro faz mais mal que a maconha. Conversa mole. Isso falado por maior toxicologista do Brasil. E é verdade. A maconha, o mesmo traficante que vende a maconha, ele vende a cocaína, ele vende o crack. E como ele bem disse, a maconha, a pessoa vai até consumir uma maconha. O Uruguai recentemente legalizou a maconha, mas nós não podemos aplaudir nem repudiar porque é tudo muito novo lá. Mas a maconha que a pessoa consome, essa que é vendida na farmácia, ela tem um efeito até certo tempo. Mas a pessoa precisa de algo mais forte. O organismo vai se acostumando com isso. E a maconha legalizada é aquela maconha, vamos chamar aqui de maconha fraca. Então, o dependente ele vai procurar algo mais forte e vai fumar o haxixe, vai fumar o mesclado, ele vai, de alguma maneira, tentar suprir essa necessidade que o corpo dele precisa por causa da dependência na maconha, que também causa dependência. É lógico que o crack é devastador. Os sintomas são diferentes, a maconha deixa a pessoa um pouco mais relaxada, mais tranquila, mas ela vai também abrindo mão de prioridades que ela tinha na vida, como responsabilidades no trabalho, na família. A cocaína, a pessoa começa também como um namoro, e eu sempre costumo falar que a pessoa cheira a cocaína, ela cheira uma carreira de cocaína, daqui 20 minutos ela tem vontade de cheirar de novo. O crack, que é o grande vilão nessa história, e é o fim do poço, e depois do crack ou é prisão ou morte. O crack, a pessoa traga a fumaça do crack, doutor, a hora que ela sopra a fumaça, ela já tem vontade de tragar de novo. Por isso que você vê... O efeito é tão rápido por isso que o cara, no desespero, ele quer dinheiro da mãe, a mãe não dá, ele bate na mãe, a mulher troca o filho, ele assalta, ele perde todo o sentido, ele precisa consumir o que tiver de dinheiro, o que tiver de valor, vai relógio, vai carro. Então é um vício terrível, é uma epidemia que nós temos aí, não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil tem disseminado em todas as cidades e nós precisamos agir. E essa tem sido a nossa luta. Em Botucatu, o governador inaugurou um hospital de desintoxicação, que, na minha opinião, é um modelo para todo o país. Lá eles fazem o tratamento voluntário. Mas isso que eu ia perguntar, o senhor é a favor a internação compulsória? Eu sou a favor em casos que todas as outras alternativas já foram esgotadas. Nós já tentamos fazer o tratamento ambulatorial, a pessoa não aceitou. O tratamento voluntário, mas no caso dessa mãe, por exemplo, que trocou o filho, ela já perdeu a noção do que é certo e errado. Então, não que ela tenha que ficar 6 meses aprisionada numa clínica, mas um prazo de desintoxicação. Você vai ficar nesse hospital, faz isso. Então, a pessoa fica lá 15 a 16 dias desintoxicando. Depois disso, vai passar aquele desespero do consumo. Aí ele vai chegar a pessoa, olha, filha, agora, você aceita ajuda? Você quer se recuperar? É lógico que se ela não aceitar, ela não vai ter o resultado na vida dela. Mas ela precisa, talvez, desse momento de ficar longe da droga para que ela possa criar essa força de dizer, sim, eu quero ajuda. Doutor Gênesis, eu conheço pessoas que se recuperaram através da fé. Outras pessoas que se recuperaram através de um tratamento ambulatorial, outra um tratamento voluntário, outro tratamento involuntário. Então, eu acho que todas as alternativas são válidas. Vale ressaltar
que para que a pessoa realmente ela se veja livre das drogas, ela precisa se apegar a Deus. Independente da religião, da denominação que essa pessoa vai frequentar, mas para ela vencer lá fora, depois do tratamento, longe da clínica, longe de terapeutas que vão estar ao redor dela, ela precisa se apegar a um Deus que vai dar força para ela continuar nessa caminhada. Vou contar um caso de um jovem de Sorocaba. Ele começou a usar, depois do uso ele acabou traficando para consumir e ele acabou tomando 5 tiros. E uma bala ficou alojada no pescoço. E nisso não impediu que ele continuasse usando. Nasceu o filho dele, ele continuou usando. Ele foi feita uma internação involuntária nele. Ele se recuperou. Passaram-se 4 anos que ele estava sem usar droga, num deslize, num momento que ele se descuidou, que ele não tinha buscado uma ajuda espiritual. Ele voltou para o uso da droga e tudo aquele terror que ele tinha na vida dele. Voltou de novo. Porque, inclusive, pessoas também ligadas a essa área, eu recebi também outras pessoas, ONGs, que tratam do assunto. É lógico, a parte espiritual é importantíssima, né? Deus é que tem que dar força para você conseguir vencer, se libertar desse vício. Mas na parte física, biológica, todos os entrevistados aqui, médicos, dependentes, falaram a mesma coisa. Não existe eu estou curado. Cada dia é uma luta. É uma luta. Cada dia é uma luta, ele falou. Inclusive, uma pessoa aqui, um entrevistado, comentou conosco. Ele falou, olha, eu conheço casos de pessoas que passaram 10 anos e acharam que já não teria problema. De repente, numa festa, por uma descontração, não, isso daí não tem problema, volta e volta com tudo, ou volta até pior, né? E o álcool é o grande vilão para fazer a pessoa voltar. Porque o dependente químico ele não pode beber. O álcool é uma droga lícita. Então, as pessoas começam, geralmente, na bebida. E da bebida vai experimentando outras drogas. Então, a pessoa que já teve esse problema com dependência química, ela não pode, em hipótese nenhuma, pensar em beber nada. Nem comer um bombom que tenha licor. Porque isso vai trazer nela a vontade... Não, tem casos que o médico proíbe até o uso de vinagre na salada. Então, para que não tenha essa vontade de usar droga. Então, tem que ter essa vigilância, mudanças de hábitos, a fé. A pessoa tem que deixar de andar naquelas companhias que ele andava, evitar momentos como esse que tivemos aí de final de ano, que é festa, as emoções estão à flor da pele, carnaval. A pessoa tem que evitar situações como essa. Ela tem que saber que ela já foi um dependente químico, ela tem que mudar de vida. Se ela não quiser voltar para aquele terror que ela vive, eu falo terror porque não existe caso nenhum no Brasil, no mundo, que fala essa pessoa usa droga e vive bem. Não existe. É uma falsa ilusão. Ela vive bem por 1, por 2, por 3 tempos, mas vai chegar a determinado momento que ela vai ver a sua família destruída, ela vai perder o seu emprego, ela vai ver que a droga vai consumir ela. Ela consegue consumir a droga por um certo tempo. Depois inverte. Chega um tempo que a droga consome ela. O senhor falava do trabalho que é feito, mas assim, na logística, na prática, como ele é feito? Existe algum grupo que vai até essas pessoas? É só para crack ou para todos os tipos de droga, inclusive alcoolismo? Todo tipo de dependência. Então, nós brigamos lá com a prefeitura para que nós conseguíssemos inaugurar lá alguns CAPs que faz o tratamento ambulatorial. Sorocaba não contava com CAPs. Hoje, Sorocaba conta com 4 CAPs que atende de forma ambulatorial álcool e drogas. Então, essa pessoa pode procurar ajuda voluntária, que resolve nos casos da dependência estar no início. Aquela pessoa que fuma maconha ou que está no álcool, está se transformando ainda num alcoólatra, essa pessoa consegue se recuperar num CAPS. Sorocaba tem alguns convênios com entidades que fazem o tratamento voluntário. E quando nós assumimos a presidência da comissão, a pessoa, para se tratar, ela quis... eu quero ajuda. Ela tem que procurar de segunda e terça, o masculino até meio-dia, e feminino somente de quarta até meio-dia. Isso é um absurdo no ponto de vista de um dependente, que é tão difícil conseguir do dependente o eu quero ajuda. Tem que aproveitar que eu quero para poder hoje não. dar ajuda. Hoje nós até, depois de algumas reuniões, hoje as clínicas elas atendem as conveniadas de segunda a sexta, horário comercial, então já é um grande avanço. Mas o sonho maior mesmo é trazer para a nossa região essa clínica de desintoxicação que tem em Botucatu, que, no meu ponto de vista, faz um trabalho completo, tanto ambulatorial, tanto tratamento voluntário. Meninas grávidas, elas ficam toda a gestação até ganhar o nenê. O nenê é tratado porque o nenê também... ele se torna um dependente. É um acompanhamento clínico e psicológico. Clínico e psicológico. E depois disso, ele faz um papel de um CAPS. Ele atende essa pessoa, ela passa a participar de terapias de grupo. Essa pessoa é encaminhada para trabalho, acompanha a família
precisa do tratamento, doutor. A família adoece junto. Sofre demais, sofre muito. Porque o dependente químico, ele tem o poder da persuasão, então ele consegue convencer. A mãe ou o pai estão sempre acreditando que ele está falando a verdade dessa vez. Então, quando você vai falar com o seu filho, vamos procurar e falar, não, mãe, eu preciso de um trabalho, não preciso me internar, eu me controlo. Me dá R$10 aqui, eu vou fazer um currículo e vou... É hora que ele pega os R$10 e compra o crack. Então, a família acaba adoecendo junto. Teve casos que nós internamos o filho numa clínica simples, porque aí nós iniciamos um trabalho também lá, além do poder público, de ajudar clínicas e centros terapêuticos que não são conveniadas. Então, nós fazemos trabalho clínicas particulares, de arrecadação de alimento, movimentos com empresários para que possa ajudar eles, que eles também nos cedem vagas. E nós internamos casos que internamos o filho e a mãe chegou a ver o lugar simples. E o filho falou, mãe, não posso ficar aqui, como que eu vou ficar aqui, me recuperar? Ele conseguiu convencer a mãe de não deixar ele na clínica, porque, lógico, ele queria usar a droga e no mesmo dia ele voltou para o uso da droga. Casos também de um amigo que trabalhou comigo há muito tempo, ele foi internado e hoje está livre das drogas, ele ficou 6 meses na clínica. E o pai dele, por não ter participado de nenhum tipo de grupo, não tinha nenhuma informação do que era dependência química, até porque o crack é algo novo na nossa realidade. Entre as drogas, acho que é mais nova. Né? E aí o pai ficou feliz quando o filho veio, ele chamou toda a família, chamou a vizinhança, colocou uma faixa, seja bem-vindo, e nessa festa que ele preparou, tinha bebida, tinha mulheres... A falta de informação. Né? Ele também tomou ali um gole de álcool e voltou para o uso da droga. Depois teve uma segunda internação que ele conseguiu se recuperar e dessa vez a família também participou dessa terapia. Nós criamos também em Sorocaba, através de um requerimento nosso, a escola de pais, que ensina para os pais como lidar com o dependente químico, quando você se depara que o seu filho está nas drogas, como que você deve se posicionar. E isso, doutor, acabou se espalhando, porque são muitas as famílias que sofrem com a dependência química. Eu costumo falar que ser de 1º ou 2º grau, todas as famílias têm alguém ou dependente de álcool ou de drogas. Porque o álcool também é uma dependência. Inclusive, segundo os especialistas, né, o álcool é a droga que causa mais prejuízo à sociedade, ao ser humano, pelo volume, né? Porque, como o senhor falou, é uma droga legalizada. É uma droga, entre aspas, né, social, porque todo mundo consome na festa, não vê muito problema. Mas... nós atendemos na igreja muitas pessoas, né, com problemas de dependência química. Eu tenho, sem medo de errar, mais de 70% é ligado ao álcool. Ligado ao álcool. Se inicia com... Mais de 70%. A maconha, a cocaína e o crack se experimenta com um colega, com um amigo. O álcool se experimenta, às vezes, dentro da sua própria casa. O seu pai oferece o álcool para você na infância, na inocência de que eu estou tomando uma cerveja com meu pai, isso é bom, isso acaba extrapolando depois. Eu fui visitar uma família semana passada e o rapaz está com 33 anos e ele consome crack na casa dele. Daí eu falei, por que você consome aqui? Ele falou, meu pai sempre ensinou para mim, se fosse fazer algo errado, que eu fizesse dentro de casa. E ele abraçou aquilo. Pegou a palavra. Não é bem pegou assim a palavra. E hoje o pai sofre, a mãe sofre porque ele não aceita ajuda, ele não quer se recuperar, e a mãe também tem medo de fazer internação involuntária. Então é esse drama que vive nas famílias. Eu sempre que eu recebo um caso no meu gabinete, eu procuro ir até a pessoa. Por causa da experiência que nós já temos com a questão da dependência química, eu tento convencer a pessoa e mostrar que existe uma nova oportunidade, uma nova realidade para ela poder sair das drogas. Em alguns casos, a gente tem conseguido sucesso. Vereador, nós já temos aqui alguns vídeos. O primeiro é da Samira, me parece. Ela tem uma pergunta para o senhor. Oi, missionário. A gente sabe que o senhor tem um projeto de lei aqui em Sorocaba sobre a dependência digital. E como a gente trabalha com os jovens, a gente sabe que nesse século o que mais dá é a internet, né? Qual o conselho que o senhor deixa para o jovem não se viciar, não chegar nesse caminho da dependência digital? Obrigada! Esse é outro assunto sério, né? Dependência digital, que hoje as crianças viraram zumbis, né? Estão todas olhando para baixo o tempo inteiro e com celular, com computador, com iPads, etc. Isso acaba provocando, nós tivemos aqui também a Suzy Camacho, que é uma especialista psicóloga na área, e falou que a utilização disso precocemente
causa danos irreversíveis à formação, inclusive cerebral da criança. Exatamente, e causa danos tanto quanto a cocaína. As pessoas perdem o emprego por causa da cocaína, destroem casamentos, a dependência digital também. É comum hoje você ver casais que estão se separando, que estão brincando porque o marido ou a esposa ficam na internet, ou filhos que não conseguem. Tem internações. Lá em Sorocaba teve em Araçoiaba, uma cidade próxima, uma pessoa foi internada de forma involuntária, ela emagreceu 40 quilos, ela tinha 3 filhos. Já teve internação por essa dependência digital? Compulsória. Ela não dava mais de comer para os filhos, ela ficava o tempo inteiro na internet, bate-papo, ela não conseguia sair, aquilo tomou conta da vida dela. Então, é algo que nós precisamos aprender, nos aprofundar mais. E o que ela falou do projeto foi que nós instituímos no CAPES um grupo de ajuda para a dependência digital nos CAPES de Sorocaba. E seria bom que isso se estendesse para todo o território nacional. Eu estive, inclusive, em Brasília com a Comissão de Dependência Química e nós falamos a importância do CAPES olhar com atenção para essa questão da dependência digital. E é uma dependência que traz os males como qualquer outra dependência. E, infelizmente, a gente vê que isso daí acontece hoje, principalmente com o jovem, né, com o adolescente, que vive pendurado nisso daí, mas também o pai e a mãe, até em função de trabalho, reuniões ou compromissos, acaba levando isso daí para casa, para o computador. Então, às vezes você vê, infelizmente é normal, né? Está sentado à mesa, o pai olhando no celular dele, a mãe olhando no celular dela, a criança no iPad. E a televisão falando sozinha, né? Assim, as pessoas estão tudo na sala. Parece que cada um tá todo mundo assistindo televisão, mas está todo mundo no celular. Não, cada um no mundo, no seu mundo isolado. Isso, né? Existe bem isso em restaurantes também, as famílias almoçando ou amigos ali, comendo uma porção, batendo um papo e cada um no celular ali. É mais fácil mandar uma mensagem para o outro do que se falar diretamente. Que falar olhando no rosto. Mas que interessante, então já existiu o caso de internação. Esse de internação, nós acompanhamos esse caso, porque teve até uma repercussão na mídia local, mas no tratamento ambulatorial no CAPES já são vários casos. Que a pessoa leva o filho, porque não consegue controlar, e a criança, o adolescente adoece. Vou tomar seu celular. Ele adoece, porque ele está dependente de ficar ali respondendo, seja nas redes sociais ou qualquer meio de comunicação. Teve um caso agora, não faz muito tempo nos Estados Unidos, um jovem passou 72 horas sentado, nesse jogo que se joga pela internet, né, com outro disputando ali o jogo de luta, etc. E ele comia sentado e fazia as necessidades dele sentado, porque ele não saiu durante 72 horas da frente da televisão. Aí o que aconteceu? Acabou o jogo. Ele levantou, teve uma embolia na hora, um jovem de 16 anos e morreu. Porque 72 horas sentado, quando a pessoa levantou, ter um problema circulatório, uma embolia, matou o rapaz ali na hora. Então, nós temos que estar atentos com isso, os pais, colocar limites nos filhos. As crianças hoje de 12, 11, 10 anos têm um celular e que tem internet e que consegue navegar. E a gente sabe que existem má intenções também por trás de tudo isso, pessoas mal intencionadas, principalmente com crianças. A gente fala de pedofilia, a gente fala muito. Então o pai tem que estar atento, tem que monitorar, tem que pôr ele. Não, agora você não vai usar mais, agora fica aqui. Ou deixa eu ver o que você tem. Então, o pai tem que ter esse controle, principalmente das nossas crianças, porque apesar de as crianças de 10, 11, 12 anos hoje serem bem inteligentes, bem desenvolvidas, rápidas, são crianças de 10, 11, 12 anos que correm o risco aí no mundo fora com pessoas mal intencionadas, com certeza. Inclusive, a tática utilizada na pedofilia, isso na Polícia Federal já tem casos, eles começam a oferecer aqueles jogos infantis. Então, tome cuidado, você que tem filho, criança ainda, com 5, 6, 7, 8 anos, eles começam a oferecer esses jogos infantis. A criança vai gostando, ele se identifica, o pedófilo, também como uma criança praticamente da idade deles, ou um pouquinho mais velha, e depois marca encontro dizendo, olha, eu tenho jogos melhores que eu posso te dar, mas eu não posso passar pela internet. Eu preciso te entregar o chip, eu preciso te entregar um pendrive com esses jogos. E marca encontro justamente para ele poder encontrar com a criança o pedófilo e tomar conta da situação. Exato. É por isso que tem que existir regras, né, doutor? Não pode deixar de qualquer maneira os filhos ficarem à vontade. E colocar regras nos adultos também, porque a dependência digital é mais preocupante numa criança e num adolescente, mas como o caso dessa senhora que foi internada porque não estava nem fazendo almoço mais para os seus filhos, ela também foi prejudicada, ela se entregou, ela se entregou. Ou desse outro jovem que o senhor citou também, que acabou falecendo. Vereador, temos mais uma pessoa aí, temos uma pessoa na linha, é o Nuno, ele quer fazer uma pergunta ao senhor. Paz, missionário, tudo bem? Missionário, eu sei do trabalho que o senhor tem feito aqui em nossa cidade em relação às drogas, como, por exemplo, ajudando em clínica de reabilitação
e até mesmo tendo contato direto com usuários, aconselhando e ensinando o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Mas minha pergunta é, o que mais o Senhor irá fazer para combater esse mal que tanto vem destruindo as famílias? Boa pergunta. É um mal que a gente tem que lutar, se esforçar, não desanimar. E não é cobrar apenas do poder público. Então, nós cobramos ali do poder público, mas a dependência química se vence de mãos dadas. Então, é a sociedade, as igrejas, as entidades, o poder público, sim, que tem a mão forte de agir. Eu acho que na questão da região de Sorocaba, o nosso principal objetivo é trazer essa clínica de desintoxicação e trabalhar na prevenção. Na prevenção para que não entre, porque pode ser um caminho sem volta. Muitos conseguiram voltar, mas uma grande maioria não. Agora, esses que já entraram, nós temos que tratar, temos que recuperar, trazer essas mães de volta para os seus filhos, esses pais de volta para as suas famílias, essas crianças de volta para o seu lar, porque não é difícil hoje ver crianças de 13, 14 anos no mundo das drogas. Então, é uma triste realidade que existe e nós temos que agir, sim, todos juntos para que consiga vencer esse mal, pelo menos minimizar ou quase vencer por completo essa praga que é o crack, que é a dependência química no Brasil. O senhor não acha que a prevenção passa um pouquinho pelo papel da mídia? Eu digo isso porque os Estados Unidos eles investem pesado em prevenção, principalmente nessa parte de droga, de alcoolismo, de droga. E a mídia é uma grande aliada do governo. Ela divulga, ela fala, alerta sobre os riscos. Você não acha que aqui não deveria se tratar com um pouquinho mais de carinho? Eu não diria uma obrigatoriedade da mídia, mas se destinar um espaço maior à prevenção? Com certeza, até porque através da televisão, quantas pessoas são alcançadas, diferente de fazer um panfleto, de colocar um cartaz num posto de saúde. Eu acho que é isso. Eu fiz um projeto de lei que eu coloco que no primeiro semestre de aula, as crianças de 1º a 5º ano, ela tem que ter noções sobre dependência química. Então, o professor vai ter que, em algum momento, falar sobre dependência química para essa criança. Eu também realizo palestras lá em Sorocaba em empresas. As empresas nos convidam gratuitamente falar sobre as drogas. As empresas sofrem muito com a dependência química hoje, doutor. Funcionários bons prejuízos. A pessoa vai trabalhar sem estar lúcida e provoca danos à empresa, a ele mesmo. Né? Então, as empresas estão sentindo na pele a dependência química dentro das suas empresas, do seu pátio. Então, as palestras são importantes, as crianças são um grande foco. É muito triste ver uma criança usuária de drogas, ela perde totalmente a infância, ele rouba, a menininha se prostitui. Infelizmente, tem pessoas que contratam essa criança para se prostituir. Então, eu acho que o que mais tem que ser feito é isso, é salvar essas crianças, não deixar elas entrarem. Aquelas que já estão, nós tentarmos recuperar elas. Vereador, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui e queria colocar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, alguma pergunta ou algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Denis, eu que agradeço. Eu quero deixar um recado para você que é mãe ou você que tem um dependente químico na sua casa, um filho usuário de drogas, que você não desista, que você continue lutando, você procure ajuda. Quero deixar aqui também o meu site, é o www.vereadorrodrigoManga.com.br ou o telefone que é 15 3238 1132, mas para que você não desista, lute, procure ajuda, se informe, ligue para mim, vá numa igreja, não desista, porque existem pessoas que venceram e o seu filho também pode vencer essa praga, essa desgraça que é a dependência química. Vereador, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Prazer foi todo meu, muito obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.